Esta é mais uma produção da Federação Espírita Pernambucana, para você que curte podcasts. Irmãos e amigos, boa tarde. É com imensa alegria, com o coração em festa, que venham cumprir mais um trabalho na tribuna aqui da Federação Espírita Pernambucana, com muita alegria, não só porque é um trabalho que demanda uma preparação e demanda o estudo prévio, mas, sobretudo, porque é um trabalho que parece que se inicia para as minhas necessidades desde o momento do convite. Então, todas as vezes que a gente vem se preparar para estudar o Evangelho, estudar as questões em torno do tema, aquelas lições que vão saindo, que vão sendo apresentadas, parece que são dirigidas a mim. Primeiramente, a primeira necessitada sou eu de estar lendo, e dali a gente vai refletindo, desenvolvendo, e aí nos tornamos gratas a Deus pela oportunidade de estar, digamos assim, encaminhando, né, as nossas necessidades. Então, quando a gente vem à tribuna, é resultado do compartilhar dessas reflexões, né, da vida pessoal, com a vida social, com o Evangelho do Cristo. Então, é uma alegria imensa poder estudar e falar sobre o Cristo. Especialmente com este tema, né? As mulheres que andavam com Jesus, que tem a ver com as mulheres no Evangelho. A gente sabe que o mês de março é um mês de comemoração ao Dia das Mulheres, e, não obstante ser uma data de cunho político, né, que marca questões sociais, filosóficas, sociológicas dos nossos tempos de modernidade, é também um momento de reflexão. E essa reflexão, se ela existe, há uma razão de ser. E não por acaso ela também tem cabimento, essa reflexão sobre o papel das mulheres que andavam com Jesus, ela também tem cabimento na forma como nós olhamos o Evangelho. Na verdade, na forma como nós olhamos os Evangelhos do Cristo. Então, é muito feliz poder fazer esse estudo, não somente porque sou mulher, né, mas porque a gente soma a nossa reflexão a todo esse movimento político, social, filosófico, em torno da função social ou do papel na mulher na vida privada e na vida coletiva. Pois bem, para conversarmos um pouco sobre as mulheres que andavam com Jesus, me veio à mente refletir bastante sobre a questão das leis humanas e das leis divinas, que são perspectivas apresentadas em O Livro dos Espíritos, em que as leis humanas, nós sabemos, são absolutamente mutáveis, porque elas refletem conteúdos do seu tempo e do seu espaço. As leis humanas, elas são resultados de disputas de agendas, né, sociais, políticas, e que, portanto, as leis humanas, ao longo da história, como nós sabemos, colocaram as mulheres numa situação de inferioridade. Argumentos, inclusive, religiosos, que colocaram essa mulher numa condição de inferioridade e, portanto, subalterna ao jugo de um terceiro. Essa reflexão própria das leis humanas, ela não condiz com as reflexões das leis divinas, que, em primeiro momento, coloca que todos somos espíritos. Isto já faz uma diferença enorme das leis humanas. As leis divinas são leis perfeitas, imutáveis, são leis divinas e são leis que estabilizam e trazem a harmonia da nossa própria esfera material de equilíbrio do universo. As leis divinas, portanto, elas não erram. Elas não sofrem modificações ao longo do tempo e ao longo do espaço. E na medida em que sabemos que todos somos espíritos criados por Deus,
com destino para a luz, a divisão baseada no sexo é uma divisão que perde sentido. A lógica que as leis humanas imprimiram ao longo do tempo em torno da inferioridade e, portanto, a subalternidade da mulher são leis que poderiam e que estão equivocadas. Essas leis humanas, inclusive, a forma como os evangelhos foram escritos, essas leis humanas e essa visão de inferioridade da mulher se perpetuaram ao longo de muitos e muitos anos, a ponto de hoje nós termos aí essa data, né, em homenagem às mulheres, para refletir o inverso, a não inferioridade, a não subalternidade. E, por incrível que pareça, o Cristo, na narrativa dos evangelhos, o Cristo, ele desafia a perspectiva patriarcal da sociedade romana. O Cristo, todos os momentos nos quais ele tem contato com mulheres, narrado em todos os evangelhos, o Cristo desafia o sistema patriarcal da sociedade romana. Ele toca em mulheres, algo que era proscrito para os judeus. Ele fala com mulheres em locais públicos, o que também era proibido. Ele acolhe uma mulher, e mais do que isso, uma mulher samaritana, que era considerado um povo impuro, impróprio. E o Cristo, com muita afabilidade, acolhe uma mulher samaritana. Então, em toda a narrativa dos evangelhos, e destaco, sem fazer comparações, porque eu não teria habilidade para isso, mas destaco na tarde de hoje o Evangelho de Marcos. As narrativas sobre as mulheres que andavam com Cristo, trago o Evangelho de Marcos, porque o Evangelho de Marcos, ele traz uma ideia de progressão em torno da reflexão sobre o papel da mulher. A primeira situação, o primeiro momento no qual o Cristo realiza uma cura, a primeira cura do Cristo é em uma mulher. E a Bíblia, a narrativa do Evangelho de Marcos apresenta que a mulher, ela é a mãe da esposa de Pedro, a nora de Pedro. A sogra, desculpem, a sogra de Simão, que ainda não é Pedro. É a mulher, Jesus cura, a narrativa bíblica Jesus entra na casa, e aí nós vamos já conversar sobre isso, porque na casa, Jesus entra na casa, pedem-no para curar a sogra de Simão, que não tem nome. Percebamos o silenciamento da identidade. A sogra de Simão. O Cristo toca-lhe a face e ela cura e imediatamente passa a servir. Essa narrativa de Marcos é a primeira aparição de uma cura do Cristo e é dirigida a mulheres. Então percebamos, a partir de mulheres, vejam como a narrativa do Cristo em toda a sua trajetória. A primeira cura é com a sogra de Simão, e ele lá no fim aparece no momento da ressurreição, como conta a narrativa bíblia, a Maria de Magdala. Não foi a nenhum dos seus apóstolos, foi a Maria de Magdala, uma outra mulher. Então, a narrativa do Cristo, em todos os momentos que ele tem o contato com mulheres, é desafiando o sistema patriarcal romano. É desafiando as normas humanas para recompor o lugar da mulher ao lado do homem. E não abaixo nem inferior. Jesus desafia todo o sistema, recalculando a rota do papel da mulher. Então, digamos que Joana de Ângeles diz isso, um dos grandes feministas foi Cristo. O Cristo desafiou a distribuição desigual de papéis na sociedade judaico-romana do seu tempo. E o Evangelho de Marcos, de forma muito interessante, ele vai apresentando progressivamente
o papel dessa mulher. É muito interessante porque há muitos debates entre os teólogos, e claro que aqui nem eu tenho competência, nem é o lugar para que nós façamos, mas há muitos debates sobre, na teologia sobre quem escreveu o Evangelho de Marcos. Se foi uma pessoa, Marcos, se foi toda uma coletividade de seguidores do Cristo, porque ali há formas de escritas muito diferentes, mas independentemente disto, o fato é que o Evangelho de Marcos ele é explícito em mostrar este desafio que o Cristo imprime à sociedade judaico-romana, recolocando a igualdade como as leis divinas assim trazem, porque todos nós somos espíritos em processo de evolução, independente da condição, da identidade ou da questão biológica do sexo. Independente destes processos, somos espíritos em evolução. Então, o Cristo reorienta a partir das leis divinas, apresentando que aquelas leis humanas estavam equivocadas. E neste primeiro momento, é preciso lembrar como as leis humanas, elas colocaram as mulheres não só na condição de inferiores, mas chegou-se, inclusive, a se questionar se mulheres tinham alma. O Concílio de Macon, de 585, vejam, 585, questionava se as mulheres tinham alma. E, claro, há uma narrativa bíblica de velhos documentos da historiografia das religiosidades ocidentais que colocam a ideia de que a mulher foi uma derivação de Adão, que foi retirada uma costela de Adão para que daí, então, tivéssemos uma mulher, que foi ela que tentou no paraíso. Então, há uma negação em torno, né, do corpo da mulher. A ideia desta inferioridade e desta condição da mulher, inclusive a igreja nomeou a expressão fé menino como uma fé minus, uma fé menor. Feminino, para uma tradução mais ocidental, ela seria a identificação de uma fé menor. Porém, no sânscrito, a ideia original do feminino é aquela que vem da luz. É aquela que é intermediadora entre o céu e a terra, que, por acaso, é a mesma expressão que Leon Denis, em O Invisível, vai falar sobre o papel da mulher no Evangelho. A mulher é a intermediadora entre o céu e a terra. É a mulher que aure no hálito do céu a energia para a renovação e perpetuação da raça humana no invólucro do seu corpo. É essa potência que consegue propagar a raça humana. Então, nessa perspectiva, nós começamos a desafiar a leitura bíblica que colocou a mulher dentro de um sistema patriarcal. E quando nós estamos falando patriarcal, nós estamos falando na dominação de um pater familias. A dominação de toda a família e, consequentemente, de toda a sociedade por um pater, né? Que numa perspectiva romana seria o pai de família. Observem que o desafio que o Cristo lança questionando esse sistema, quando em algumas passagens ele fala sobre a família, ele não fala sobre o pai. Minha mãe e meus irmãos e minhas irmãs. Ele não fala sobre o pai. No Evangelho de Marcos, quando a família de Jesus é trazida por 2 vezes, ele fala, minha mãe, meus irmãos e minhas irmãs. Cadê o pai? Cadê o pai do Cristo? Claro que há diversas possibilidades hermenêuticas de interpretação. Mas uma das que é levantada é exatamente essa. Porque o Cristo questionava
essa figura do pater família, tal como era colocada, como um ser subjugador, como um ser arbitrário, violento, controlador. Então, a ausência dessa figura é uma ausência de questionamento. E, nesse sentido, a progressão das narrativas, né, em o Evangelho vão recalculando o papel da mulher. Não podendo esquecer que não somente, né, nós temos a herança da narrativa bíblica da inferioridade e da tentação que Eva teria criado no paraíso, que se estende por toda a construção dos evangelhos, a forma a partir da qual os evangelhos foram escritos, perpassa esse sistema patriarcal, porque não podemos esquecer que as questões econômicas, sociais, políticas e religiosas na sociedade judaico-romana eram todas imbricadas, estavam todas conectadas. Então, os evangelhos não foram escritos pelo Cristo, todos nós sabemos, né? Os evangelhos são escritos por coletividades ou por discípulos seus que vivenciaram esse contexto. Então, os evangelhos estão impregnados. Observem nessa cura da sogra de Simão. Nós não temos o nome dela. É feito na casa, no lugar privado, não no lugar público. E, terceiro, no final da narrativa bíblica, a sogra volta a servir, como se servir fosse o único papel, e naquele momento o era. Servir era o único momento, era o único papel destinado à mulher na sociedade judaico-romana. Então, essa estrutura em que os evangelhos são apresentados, de uma hermenêutica voltada ao silenciamento, precisam ser reinterpretadas, porque Paulo sempre nos orientou que o Espírito é o que vivifica, a letra é o que mata. Então, é possível fazermos novas interpretações em torno das questões bíblicas, porque foi esse o grande objetivo do Cristo ao completar a lei. Não vim destruir a lei, mas completá-la. Mas trazer luz para que esta lei humana fosse também compreendida a partir das luzes divinas. E a partir do momento que nós sabemos que o Cristo deu um grande protagonismo às mulheres na história, é preciso reler os evangelhos. É preciso compreender a partir de um olhar mais feminista, e feminista não no sentido da violência, mas feminista no sentido da equiparação dos papéis sociais. Somente isso. É a partir disso, e que foi o que o Cristo fez, que precisamos compreender os evangelhos. E aí, nesse sentido, percebemos que as narrativas de inferioridade foram narrativas filosófico e políticas de silenciamento desta potência da intermediação, da mediadora entre o céu e a terra, que é a mulher. Foi uma narrativa em que mulheres foram consideradas bruxas. Ao longo da história, durante a Inquisição, foram as mulheres a bruxa e não bruxos, né? Numericamente as mais caçadas, e as justificativas diversas, porque nos pactos satânicos, as justificativas demonológicas, que eram as narrativas, né, dos estudiosos, eram os demonólogos, né, os estudiosos daquele tempo, da Baixa Idade Média, que justificavam a inferioridade da mulher. Ela sangra, e aí está a evidência do pacto satânico, o fato de ela sangrar. Ela não tem alma, como já se discutia muito anteriormente, e, portanto, ela é inferior. E se ela é fraca, ela cede ao pacto demoníaco muito rápido. Então,
Isso, portanto, faz com que elas sejam bruxas, e as bruxas precisam ser exorcizadas. Foi essa a narrativa construída para que mulheres fossem alvo de uma grande matança durante a Idade Média. Só que, contrário a isso, na verdade, numa perspectiva do paganismo, que era uma outra fonte de saber derivada dos gregos, dos célticos, a mulher era a fonte de cura, porque era ela que sabia manejar as ervas e, portanto, sabia curar. Ora, de um lado a igreja dizia: você é temente a Deus, se não obedecer, você morrerá. A mulher, portanto, ela desafiava o poder da igreja, porque ela dizia: não, o paganismo era uma interconexão direta entre o homem e a natureza. E as mulheres diziam: não, o Deus é bom, está em a natureza. O Deus está presente na cura das ervas. E era essa mulher que ia repassando essa forma de encarar a vida entre gerações, porque era ela que cuidava da prole. Então, essa mulher, ela desafiava a narrativa da igreja. Ela desafiava o poder da igreja. Então, uma possibilidade que se levanta cada vez mais na historiografia é que a Inquisição foi uma forma de silenciamento dessa potência. Foi uma forma de silenciamento desse desafio que a igreja tinha que enfrentar. Então, mas por tudo isso, este discurso da inferioridade, da subalternidade e, portanto, da incapacidade em torno da mulher sempre se perpetuou ao longo do tempo. E, como eu disse, mesmo a Bíblia tendo sido escrita a partir de uma estrutura patriarcal, de uma lógica eu vou ousar dizer, né, de uma lógica androcêntrica, que coloca o protagonismo e todos os papéis mais importantes na figura dos homens e que, portanto, exclui as mulheres da narrativa do caminho do Cristo de forma sexista. Elas precisam ser reinterpretadas. Elas precisam ser recompreendidas. E o Cristo é muito claro, porque lembremos, uma coisa é o evangelho escrito pelos diversos evangelistas. Outra é a história que aconteceu propriamente dita. Precisamos ter muita consciência que não foi o Cristo que escreveu o evangelho. E aí os paradoxos começam a surgir. Ora, como é que o Cristo toca as mulheres, coloca elas do primeiro momento, da primeira cura, à última, que é o momento ao último momento do Cristo na sua história entre nós, que é a história da ressurreição para mulheres. Como é que estas mulheres não têm importância no Cristo? Pelo contrário, as mulheres que andavam com Cristo são talvez tão protagonistas e tão importantes como seus 12 apóstolos. São extremamente importantes na divulgação da mensagem do Cristo como os 12 apóstolos. Só que, como nos traz o livro dos Espíritos, todos têm papéis diferentes. Todos somos seres espíritos, todos somos espíritos em evolução, e cada desafio corpóreo, como homem ou como mulher, vai nos levar a vivenciar funções diferentes. Vai nos levar a desenvolver aptidões, capacidades diferentes, porque a própria estrutura biológica faz com que o desenvolvimento seja diferente. A força muscular e a fraqueza muscular não são sinônimos de superioridade ou de inferioridade. São sinônimos de papéis diferentes a serem cumpridos. Então, a partir do momento em que nós compreendemos o papel das mulheres que andavam com Cristo
que tem a mesma importância do papel dos discípulos, nós compreendemos que o Cristo revolucionou mais do que nós imaginamos. Então, por exemplo, hoje as narrativas, conheci isso há pouco tempo, as interpretações feministas da Bíblia, a partir da própria igreja, com textos derivados da teologia da libertação, elas vão mostrar, por exemplo, a primeira cura com a sogra de Simão. A primeira cura, ela não se deu por acaso. O fato de ter sido uma mulher era o anunciado do Cristo de que ele viria para todos. O primeiro momento que o Cristo, portanto, exerce a sua divindade é anunciando a igualdade, é anunciando que todos têm direito à felicidade, que todos podem buscar caminhos para a felicidade. E o fato de ter sido na casa, o que antigamente poderia se interpretar, porque a casa é o único local onde a mulher pode falar. E olhe lá, porque na tradição judaica, a mulher não podia servir à mesa, porque ela não podia estar entre os homens. Vejam que o afastamento era tão grande que, apesar de servir, ela não podia servir à mesa, porque naquele momento ela teria contato com homens. Então, o lugar dela era proscrito aos locais mais interiores da casa. E no momento que o Cristo cura uma mulher dentro de casa, ele basicamente, a partir dessas interpretações da teologia da libertação, ele basicamente está dizendo que ali era um momento de igualdade para todos e que a casa era o lugar do serviço do Cristo, era o lugar do acolhimento ao próximo. Tanto que, várias ocasiões, o Cristo atua nas casas, dentro do interior doméstico, porque dentro do interior doméstico era o símbolo da fraternidade. Era ali o símbolo de que a comunidade cristã deveria se soerguer. É por isso que logo em seguida a sogra de Simão serve. Mas ela não serve a qualquer pessoa, ela serve ao Cristo, para mostrar que o empenho do serviço do Cristo é fazer ao próximo. É agir e não apenas ficar na contemplação. E que esse serviço ao próximo se desenvolve dentro da casa e para toda a humanidade, que era a representação ali naquele momento, era o Cristo para toda a humanidade. Então, desde o primeiro momento, há elementos que o Cristo comunica a revolução em torno da igualdade que ele ali trazia. Mas, ao mesmo tempo, ele desperta que o serviço está envolto à sensibilidade, à compreensão, à fraternidade, ao amor ao próximo. Então, são sensibilidades que estão envoltas à gratidão. Num segundo momento, se nós vamos seguindo, adiante, nós vamos ver que a primeira aparição pública que o Cristo faz é junto a Maria de Nazaré, sua mãe. E talvez uma das figuras mais emblemáticas que nós tenhamos em torno de cuidado, afetividade, carinho, compreensão, empatia. Todas as vezes que eu penso na figura de Maria de Nazaré, a sensação que eu tenho é um grande manto abraçando, acolhendo. Porque nem mesmo quando Cristo estava na cruz, Tiago, que era responsável pelos cuidados de Maria, que o próprio Jesus pediu, Tiago disse, não vais, o sofrimento é tão grande que os teus olhos não poderão ver. E ela diz, Tiago, uma mãe não deixa de amparar o filho, jamais. E ela segue, e em todos os momentos ela acompanha o Cristo.
Em todos os momentos, ela tem consciência da doação que ela vai fazer desde o momento da gestação. Que ela, ao receber o anjo, ela compreende que ali é uma grande missão. E diz, faze de mim o que for necessário. Toma a mim. Vejam a capacidade de doação à humanidade e que é feita por uma mulher. Então é esta Maria de Nazaré que é uma figura que todas as vezes que nós pensamos em afeto e em fraternidade, é no manto acolhedor dela que nós imaginamos. Então, no primeiro momento da aparição pública, que Jesus toma uma atitude, né, de criar um milagre, várias pessoas estão em um determinado festim e falta vinho. E vão a Maria questionar sobre o vinho, a falta do vinho. Tinha pão, mas não tinha vinho. E Maria, atordoada, sem saber como agir, ela olha para o Cristo e o Cristo diz, por que olhas para mim? Minha missão ainda não começou. Mas tem de fé que nunca vai te faltar. E pede para que tragam água. E aí Maria diz aos servos, não escutaste? Faze o que ele diz. Os servos vão, buscam a água e o Cristo transforma a água em vinho. Este é o primeiro momento, né, em que o Cristo faz um milagre publicamente. E neste momento há vários enunciados do Cristo. Percebam que a primeira grande lição é uma lição de fé. E a fé de Maria era tão potente, era tão exata e tão certa de alguém que tinha doado a si mesma para uma promessa de um anjo, que ela imediatamente diz aos servos sem pestanejar, traga água. Ela não perguntou para que água, o que vai se fazer. Faze o que ele vos diz. Numa certeza, portanto, de que a providência divina está sempre presente. Uma lição maravilhosa que Maria de Nazaré nos dá em torno da fé é a providência divina. Diante dos desafios que nos assolam, diante dos nossos calos, diante de todas as dificuldades diárias que nós enfrentamos, não esqueçamos a presença de Deus em nossas vidas. O exemplo de Maria de Nazaré, que doou a si o seu corpo, a sua vida, e logo depois, no momento do Cristo, ela diz, faz o que ele diz, é a certeza de que tudo nas nossas vidas tem o planejamento divino. Nós somos os responsáveis pela execução dos nossos planos reencarnatórios. Tudo que nós plantamos, nós colhemos, a semeadura e a colheita. Porém, nesse processo de semeadura e colheita, nós não estamos sós. Nós temos trajetos reencarnacionistas que colocam o nosso roteiro, nós temos os nossos anjos guardiões, mas, sobretudo, nós temos a presença divina. O universo funciona harmonicamente. Como é que nós, uma pequena fagulha, não estaríamos contaminados por essa grande harmonia? Então, o exemplo de Maria, e não estamos chegando na Maria da Cruz, não estamos falando aqui na Maria que segue o Cristo até a cruz, estamos falando do primeiro momento da relação de Maria com Jesus num milagre público. Mas o fato é que a fé é um elemento que linka várias aparições de Jesus junto às mulheres. Lembremos da mulher com hemorragia, a mulher hemorraica, que há 12 anos sofria com a hemorragia e que o fato de ela ser uma mulher doente, ela possivelmente era uma mulher excluída da sociedade. Talvez fosse considerada uma mulher impura. E o Cristo passando numa grande multidão, ela toca
as vestes do Cristo e o Cristo para. Quem me tocou? E os discípulos dizem, Senhor, mestre, está todo mundo aí lhe tocando, né? E ele diz que sente ter saído, né, a cura. A mulher com medo, a mulher hemorrágica, ela com medo, ela se apresenta e diz, fui eu. E o que é que o Cristo diz? Tua fé te curou. Mais uma vez, um exemplo de fé. Mais uma vez, essa fé aparece quando a filha de Jairo, logo conectada com a narrativa da mulher com a hemorragia. A filha de Jairo tem 12 anos. É uma menina nova e que estava tão doente a ponto de considerarem-na já morta. Essas duas narrativas bíblicas são atravessadas. Jesus está seguindo para a casa de Jairo. Olha novamente a casa. O local onde o exercício dos valores comunitários se executam. Amor, doação, prestação, empatia. Então, Jesus estava seguindo a casa de Jairo para fazer a cura da filha, porque Jairo havia suplicado a sua presença. E aí ele é interrompido pela mulher com hemorragia. E, coincidentemente, o número 12 anos da mulher com hemorragia, 12 anos a filha de Jairo, e há 12 anos que talvez fale das 12 tribos de Israel. Há muitas interpretações e muitos simbolismos, mas o fato é que parece indicar que Cristo compreendia que os sofrimentos das mulheres são profundos e são longos, mas não percamos a fé. Parece que os desafios enquanto mulheres, não sei se devido à grande capacidade mediadora que somos entre a terra e o céu, mas a profundidade, os 12 anos, talvez indique a compreensão do Cristo em torno da profundidade do sofrimento da mulher. E que ele compreende esse sofrimento, acolhe e diz, não padeças, porque a tua fé te cura, a tua fé te faz seguir. É essa fé que fez com que a Lívia, em nenhum momento, deixou de hesitar, conta-nos Emmanuel, Lívia deixou de hesitar porque era da nobreza romana, ela não hesitou e foi procurar o Cristo para que a sua filha, Flávia, tivesse a cura. E foi a fé de Lívia que foi levada também por uma servente, por uma escrava. Ambas mulheres para a cura de uma outra mulher, mostrando, portanto, como essa coletividade em torno da fé é um valor essencial. Então, o Cristo vai, cura a filha de Jairo e se diz que ali houve uma ressurreição. Naquele momento, o Cristo marca mais uma vez a sua trajetória, a sua missão em torno da cura, em torno do milagre, em torno da ressurreição. Uma outra figura extremamente relevante que aparece em um evangelho é a figura da mulher samaritana. Todos nós já ouvimos de alguma maneira em um evangelho que os samaritanos eram um povo considerado impuro, era um povo considerado sujo e que, portanto, não merecia a atenção das outras pessoas na Judéia. E aí, nesse momento, o Cristo acolhe uma samaritana. Não bastava ser samaritano, além disso, foi mulher. Fala publicamente com uma samaritana. E é a primeira vez que ele anuncia que é o Cristo. Olha, a primeira cura é com uma mulher. O primeiro anúncio de que se eu sou o Cristo para salvar, meu reino não é deste mundo, é de outro, mas eu sou o Cristo. É a uma mulher, e mais, a uma mulher samaritana. O que é uma clara demonstração da igualdade. O que é uma clara demonstração simbólica do Cristo, de que
todos somos seres em evolução, destinados à luz, ansiosos por compreender a mensagem do Cristo. Ele ali toma a mão da samaritana e diz que o respeito, portanto, é um valor fundamental. É com uma mulher que ele anuncia o valor do amor ao próximo, do respeito às diferenças e que, portanto, as individualidades, elas são essenciais. A igualdade é uma construção artificial, porque, na verdade, em essência, somos espíritos individuais em evolução. E é o respeito à individualidade que ele nos conclama. E, ao fazer isso, incita-nos a ter indulgência, a perdoar, a compreender que cada um de nós temos um grau evolutivo diferente. E é tão forte essa mensagem do Cristo que, mais à frente, apanham uma mulher em adultério e apresentam-no. O Cristo nada diz, porque, segundo a lei judaica, aquela mulher deveria ser apedrejada. O Cristo não fala, ele curva-se à terra num gesto simbólico e começa a escrever ali os pecados que todos aqueles homens ali estavam envolvidos. Raul Teixeira tem uma interpretação magnífica sobre este momento do Cristo curvar-se à terra. Raul Teixeira diz assim: será que naquele momento o Cristo não estava nos dizendo: somos todos seres em evolução? Portanto, todos nós erraremos. A terra é o nosso vínculo primário diante da nossa condição espiritual. Portanto, tenhamos empatia com os erros um do outro. Tenhamos paciência, perdoemos, porque foi essa a grande lição da presença da mulher adúltera ao Cristo. E o Cristo não a julgou, simplesmente disse: vai e não volte a pecar, indicando que a liberdade é uma faculdade nossa. Nós temos e conhecemos o Cristo há muito tempo, mas somos livres para semear, para viver a nossa reencarnação como bem entendermos. Tenhamos a responsabilidade e a compreensão de que o que nós plantamos, nós vamos colher. Deu, portanto, a lição de que, apesar da presença divina, o livre-arbítrio é uma chave na nossa reencarnação. E que sejamos, portanto, responsáveis nas nossas escolhas entre o bem e o mal. E, por fim, apenas para que mais uma dessas mulheres venham a mensagem à tona, foi o exemplo de Maria de Magdala. Maria de Magdala era uma mulher que vivia um elemento simbólico muito grande na história de Maria de Magdala. Maria de Magdala vivia entre bacanais. Maria de Magdala era uma mulher que vivia entre sensualidades, representando, portanto, várias das nossas ações equivocadas, vários dos nossos hábitos não muito saudáveis e desconectados com o amor do Cristo, representando as nossas vicissitudes e pequenezes terrenas. E Maria de Magdala foi uma mulher que, ao conhecer o Cristo, ela transformou-se e tornou-se um braço direito do Cristo, a ponto de apóstolos terem ciúme dela. Ela era tão presente nas atividades do Cristo que, com a morte do Cristo na cruz, os discípulos estavam fadados, cansados, e ela, sabendo de que o fardo é dado para quem pode carregar, não desistiu a sua fé e voltou à pedra onde o Cristo tinha sido enterrado. E vendo a pedra aberta, viu a imagem do Cristo, que para ela apareceu o que na narrativa bíblica é dada como a ressurreição do Cristo. E quando o Cristo aparece, ela diz que ele está vivo. Então ela sabia, vejam, o Cristo do primeiro momento
ao último, esteve presente entre mulheres. Então, Maria de Magdala, ela é o exemplo vivo da potência da transformação interior, do homem velho para o homem novo. E que possamos ter, portanto, nos exemplos destas mulheres do Evangelho, o símbolo da fé, da persistência, da resignação, da dedicação e do amor. Não que homens e mulheres digladeiem-se entre si, mas que compreendam a partir de uma lógica de igualdade que todos somos seres destinados à luz e que, portanto, cada um de nós temos as nossas potências e que o exemplo de amor delas, o exemplo dessa dedicação ao Cristo, seja inspiração para todos nós. Feliz Dia das Mulheres e que tenhamos aí o amor do Cristo como nossa lição. Assim seja. Você ouviu o podcast da Federação Espírita Pernambucana.